está ao meu lado o psicólogo, né? Ele que é o coordenador do Núcleo de Psicologia Hospitalar da Santa Casa de Marília, Marcos Aurélio Alves Filho. Tudo bem, Marcos? Olá, Roberto. É um grande prazer estar aqui, né, Prazer é participando nosso. dessa live com Claro. temáticas que são muito importantes, né, que eu sou suspeito a falar, que é psicologia hospitalar e o Janeiro Branco, né, a importância da gente refletir, de falar sobre conscientização, trazer um pouquinho plantar essa sementinha, né, para que as pessoas possam refletir melhor sobre a temática. Então, muito obrigado. Agradecendo a retaguarda, né, da Crear e Comunica, estamos aqui na sede da agência, né, grande Henrique Santiago também por aqui, agradecer a Eduarda Cápia, a Bia também, né, toda a equipe, o Rafa, toda a equipe aqui da Crear e Comunica nesta live da Santa Casa de Marília, Janeiro Branco. Vamos começar falando de psicologia hospitalar, Marcos? Eu queria que você explicasse o que é a psicologia hospitalar e qual o seu papel dentro de uma unidade hospitalar, de um hospital. Maravilha, Roberto. A psicologia hospitalar, ela é uma especialidade dentro de tantas especialidades que a psicologia tem, né? Então, desde os anos 2000, ela formou-se uma especialidade pelo Conselho Federal de Psicologia, né? Então, no começo, década de 90, começou os primeiros psicólogos, né, no Brasil, iniciando o seu trabalho. Os anos 2000 deu uma aumentada, mas para 2010 a coisa começou a crescer. Então, é difícil você ver hospitais que não tenham uma equipe de psicologia, ou pelo menos um psicólogo, né, dentro da atuação dentro dos hospitais. Então, o psicólogo, ele traz um grande objetivo, né, que é trabalhar a subjetividade dentro de um ambiente que é biológico. Com certeza. E de que forma o psicólogo hospitalar contribui para o bem-estar emocional dos pacientes internados? A gente sabe que é muito mais amplo, né? Mas no caso específico dos pacientes internados, Marcos. O psicólogo hospitalar, como ele analisa a subjetividade, a gente sabe que quando uma pessoa ela interna, vamos pensar no hospital geral, mesmo que ela esteja com um diagnóstico, com uma hipertensão, ele não está só com a hipertensão, né? Ele tem uma história de vida. De onde surgiu essa hipertensão? Né? Como se desenvolveu? Então ali ele vai ser tratado, obviamente, como uma questão mais biológica, mas o psicólogo ele vai um pouquinho mais além. Ele vai entender o que está por trás, o que será que ocasionou essa hipertensão, estou dando o exemplo de uma hipertensão, é claro, e trabalhar essa subjetividade, tanto para o paciente, quanto para a família e também a equipe, porque as equipes de saúde também elas sofrem muito, né, sobrecarga do trabalho. E como esse trabalho, Marcos, pode influenciar diretamente aí na recuperação clínica do paciente? Né, isso já é comprovado cientificamente que tem um impacto muito positivo, né, para a recuperação do paciente. Né? Sem dúvida, a partir do momento que o psicólogo ele estabelece um vínculo com o paciente, com o familiar, ele consegue identificar muitas coisas que outros profissionais que têm uma visão mais biológica não conseguem identificar. Então, muitas vezes, voltando ao exemplo de uma hipertensão, ela pode estar muito mais associada com caráter emocional do que biológico. Então, o psicólogo, entendendo a raiz, entendendo que às vezes pode ser um aspecto de um luto mal elaborado, né? Às vezes a pessoa ela precisa falar, mas ela não tem aquele espaço de fala, onde ela se sente muito presa. Então, o psicólogo dando essa abertura para que ela fale sem julgamento, para que ela se expresse, identificando quais são os recursos de enfrentamento que essa pessoa tem, porque muitas vezes a pessoa ela não acredita mais no seu potencial, porque ela não tem mais esse espaço, ela não tem mais como falar, porque as pessoas às vezes não dão essa abertura. Então o psicólogo ele auxilia muito na fala, na expressão, né, e principalmente no acolhimento. Ô Marcos, e como que o psicólogo atua com os familiares, né, de pacientes em estado grave ou terminal, uma situação mais delicada, né? Lógico que o psicólogo atende pacientes em todos os níveis, né? Mas como que é especificamente para os pacientes, né, em estado grave ou terminal? Falando com os familiares. Sim, eu acho que é uma pergunta excelente, até porque dentro da Santa Casa, né, nós temos também uma equipe de cuidados paliativos, eu sou psicólogo dessa equipe de cuidados paliativos. Então, primeiro, o não julgamento, uma escuta qualificada, é entender
que fantasias que a pessoa tem em relação a esse momento de adoecimento do seu ente querido, né? O que ela pensa, se ela está entrando em contato com essa finitude. Falar sobre finitude não é fácil, né? É verdade. Então, assim, o psicólogo, através deste trabalho de acolhimento com o familiar, dando espaço para a escuta, identificando os sentimentos de culpa, porque pelas fantasias, às vezes essa pessoa tem muita culpa, né? Culpa de algo que ela não tem controle, até porque a gente vive, né, numa sociedade muito controladora, né? A gente quer ter controle de tudo. Então, com uma escuta qualificada, com um trabalho diário, né, identificando os mecanismos de defesa, identificando esses recursos adaptativos, o psicólogo ele pode ajudar a fortalecer esse familiar dentro desse processo que é tão difícil. E fortalecer não quer dizer que ele esteja bem, que ele fique feliz, mas que pelo menos ele tenha recursos para lidar numa situação tão difícil. E muitas vezes, Roberto, o que acontece? Às vezes aquele familiar específico ele não tem estrutura suficiente para lidar ou receber uma informação numa situação difícil. Então, o psicólogo ele é aquele que avalia qual que é o familiar que tem mais estrutura, qual é aquele que a gente vai tentar direcionar para questões mais burocráticas, qual que é o outro que a gente vai ter que ter uma atitude diferente, mais compassiva. Certo. Então, esse olhar ampliado é um olhar que o psicólogo hospitalar ele precisa, ele acaba tendo. Entendendo a subjetividade, mas não perdendo, claro, o sentido do biológico também, porque ele está no cenário hospitalar. Verdade. Estamos na live da Santa Casa de Marília, Janeiro Branco, tratando aí sobre questões de saúde mental, né? E nesse primeiro momento abordando principalmente psicologia hospitalar. A gente começou falando bastante da assistência a pacientes, familiares, mas é claro que também tem o lado do profissional da saúde, né, Marcos? As pessoas que trabalham dentro de um hospital. Como é feito esse suporte para o profissional da saúde, enfim, toda a parte psicológica, né, também é algo bem delicado, né? E cada profissional reage de um jeito, né, Marcos? Sem dúvida, Roberto. Dentro da Santa Casa, a gente tem um trabalho com os funcionários já há muitos anos, né, onde nós temos um ambulatório de saúde mental. Certo. Então, o funcionário da Santa Casa, ele pode passar por esse ambulatório, não vai ser divulgado de certa forma, né, o que ele falou, o que ele trouxe, né? Muitos funcionários inclusive trazem dúvidas, né? Será que se eu colocar meu nome vai aparecer? Não, nós temos todo um sigilo que foi em comum acordo com a TI para a gente estabelecer para que não seja divulgado as informações. Claro. Então o funcionário ele tem essa abertura, né, de atendimento, com algumas sessões com a psicologia, e claro que situações mais urgentes, quando o encarregado ele percebe, qualquer profissional, nós ali da psicologia hospitalar, a gente desenvolve um trabalho em loco. Às vezes fazendo um acolhimento mais emergencial, desenvolvendo trabalhos de grupos, né? Porque, como disse, né, o profissional ele precisa muito desse acolhimento também. Exatamente. E é legal colocar que há pouco tempo, né, veio uma norma da NR1 que ela estabelece uma obrigatoriedade das empresas de trabalhar questões psicossociais. E eu acho legal dizer que, assim, bem antes da NR1, a Santa Casa já desenvolveu esse trabalho. Legal. Claro que a NR1 ela vem para complementar, para agregar, para trazer novas ideias, para a gente desenvolver esse trabalho que possa transmitir um bem-estar, né, para os profissionais. Podemos dizer, então, que a Santa Casa de Marília está na vanguarda aí dos hospitais no que diz respeito à psicologia hospitalar, né? Já há muitos anos aí se preocupando, né, com as questões tanto de pacientes, acompanhantes e também os profissionais da saúde, né, Marcos? Em relação à equipe multidisciplinar, né, queria que você falasse um pouco sobre isso, só para as pessoas entenderem, popularizar aqui um pouco mais, quando a gente fala de equipe multidisciplinar ou multiprofissional, não são só os médicos e enfermeiros, tem nutricionista, tem fisioterapeuta, o psicólogo, e o Marcos é o coordenador do Núcleo de Psicologia Hospitalar da Santa Casa de Marília, muito importante. Eu queria que você falasse em relação ao trabalho dessa equipe desenvolvida. Você até citou a questão dos cuidados paliativos, que a gente sabe que é um outro grande trabalho que a Santa Casa desenvolve também. Como funciona esse trabalho da equipe multiprofissional ou multidisciplinar, Marcos? Você fala da psicologia com a Isso, equipe, né? Exatamente. Sim, isso. Na verdade, nós nunca trabalhamos sozinhos, né? A equipe multidisciplinar, ela vem complementando, né, nesse trabalho. E da mesma forma, né, que profissionais
se a gente pensar do setor administrativo, por exemplo, né, precisam e demandam de uma sobrecarga emocional, os profissionais multidisciplinares, né, enfermeiros, nós temos TO, né, Sim, assistente social. Estava esquecendo do TO, o pessoal Do vai ficar TO, bravo comigo. é verdade. Terapeuta ocupacional, É exatamente. verdade, uma grande amiga. Exatamente. E então, esse trabalho da psicologia, ela vem para complementar Fono também, acho que eu esqueci. Fonoaudiólogo. Agora a gente vai ter que falar todos, né? Quando dá Falar problema, todos, né, rapaz Roberto? do céu, o pessoal vai ficar bravo com a gente sem esquecer de alguém. Exato, mas o trabalho, a psicólogo, ele complementa muito, né? Esse olhar para a subjetividade também dos profissionais, trazendo algumas discussões que às vezes esses profissionais acabam não tendo esse olhar, até pela profissão mesmo, né? É verdade. Uma profissão focada para outros olhares. Então, Exatamente. o psicólogo ele também pode acolher esses profissionais. Não é um atendimento em clínica, por exemplo, que a gente fala de longa permanência, né? Mas são acolhimentos emergenciais. Então, até porque tem um estigma, né, muito grande que é uma coisa assim que eu sempre reflito, né? Antigamente falava-se assim: a pessoa sai do trabalho, ela tem que esquecer do problema. Na verdade, ela não esquece. Não esquece. Nós somos um só, né? Nós somos seres integrais, nós somos seres espirituais, né? Tá tudo ali. Então, muitas vezes o profissional também traz uma demanda de vida muito difícil dentro do verdade. Né? E o psicólogo ele pode, com a sua escuta qualificada, né, científica, ajudar também esses profissionais e complementar no trabalho humanizado. Com certeza, Marcos. Só lembrando para você, live da Santa Casa de Marília, hoje tratando do Janeiro Branco, mês de conscientização da saúde mental, hoje com o coordenador do Núcleo de Psicologia Hospitalar da Santa Casa de Marília, Marcos Aurélio Alves Filho. Marcos, estamos no Janeiro Branco, né? A motivação especial da nossa live, mas é lógico que várias outras questões aí relacionadas à psicologia, mas é um mês destinado, campanhas em todo o país, né, para a saúde mental, para as pessoas se atentarem para a saúde mental, para cuidarem, né, do psicológico, enfim. Dia desses eu vi uma notícia que está entre as maiores causas de afastamento de trabalho, né, notícia da Previdência Social do país, né, exatamente doenças relacionadas, né, à saúde mental. Então eu queria que você falasse um pouquinho da importância dessa campanha, né? Eu sei que já há muitos anos a gente faz a campanha no hospital, tem o Setembro Amarelo que é similar, né? Não é igual, lógico, foca uma outra questão específica, mas assim, eu queria que você falasse em relação à abordagem, o ideal para se conduzir uma campanha como essa, enfim, vamos falar do Janeiro Branco, Marcos. É um grande desafio, né, Roberto? Até porque nós desenvolvemos essa campanha do Janeiro Branco mais ou menos uns 5 anos dentro da Santa Casa, né? E é legal dizer de onde ela veio. Ela surgiu no ano de 2014 pelo psicólogo mineiro Leonardo Abrão, né? Então ele começou a fazer essas mobilizações, trazendo conscientização, desmistificando o que é saúde mental, e a coisa pegou. Então foi uma ideia que a comunidade ela começou a comprar como positiva, e no ano de 2023 ela tornou-se lei. E por que janeiro? Porque a gente pensa, né, janeiro, começo do ano. Então é um momento que você pensa sobre metas, sobre objetivos, né? Então é um mês assim muito importante, estratégico para isso. Exato. E dentro da Santa Casa, né, todo janeiro a gente desenvolve algumas ações. Ano passado, por exemplo, nós quebramos um pouco aquele paradigma de que o Janeiro Branco é só para psicólogos e psiquiatras. Então nós trouxemos outros profissionais para falar. Exatamente. Tivemos professora de yoga, né? Eu me lembro. Tivemos pilates, né? Tivemos um professor enfermeiro que são importantíssimos para a saúde mental, né? Pilates, yoga, as atividades complementares. Agrega, né, Alberto? Atividade física. Sim. Né? E esse ano nós desenvolvemos algumas capacitações nos setores do hospital para falar sobre um protocolo que foi desenvolvido ano passado sobre prevenção do suicídio. Então nós levamos essas orientações e demos um espaço para que os colaboradores falassem também como que eles estão se sentindo, como que está a sobrecarga. Então foi bem legal. Que bacana. E como começar o ano aí cuidando da saúde mental, Marcos? Dá umas dicas aí para o pessoal que está acompanhando a live da Santa Casa neste momento, né? No Instagram, né? Depois poderá acompanhar também no YouTube da Santa Casa de Marília,
Vamos passar umas dicas aí pro pessoal. Olha, eu sempre falo, Roberto, que é muito difícil a gente dar dicas que são muito generalistas. Certo. Mas o que eu tenho percebido, assim como os colegas, o quanto que a gente se culpa e o quanto que a gente não se permite, né? A sociedade, ela é uma sociedade muito forte de consumo, né? Aí eu pergunto, o que nós estamos consumindo? Será que é mais trabalho, consequentemente mais doenças? Por que a gente não pode consumir boas leituras? É verdade. Bons influencers, né? Mesmo que no celular, né? Que o pessoal fala, isso aí é culpa do celular, a modernidade, né? Não é bem por aí, né? No celular a gente pode filtrar o que consumir, o que visualizar ou não, né? Exatamente. Inclusive isso é muito legal que você falou. O controle, né? Uma gestão de tempo que a gente precisa ter nas redes sociais. Exato. Porque eu brinco que às vezes a gente parece... Eu falo a gente porque é difícil quem não está nessa, né? Nós parecemos zumbis, né? A gente fica lá passando. Quanto tempo que você está perdendo e mentalmente, né, você está se cansando de ver a mesma imagem. Legal, bacana, você se diverte, mas e aí o restante do dia? O que você tem feito? Então, até muitas dores têm surgido, dores físicas, né, por conta da posição, afastamentos também. Exatamente. Então, assim, eu acho que vem muito de uma comunicação consigo próprio. A gente não se comunica com a gente, né? A gente acha que isso é loucura. Quando a gente vê alguém caminhando, falando sozinho, fala, esse cara é louco, olha o estigma. Exatamente. E às vezes é importante você entrar em contato com você. De onde vem esses pensamentos? Por que será que eu estou pensando assim? Por que eu estou sentindo dessa forma? Será que eu estou me cobrando tanto? Questione. A gente precisa questionar. É uma forma da gente sair do rebanho, né? Dessa contaminação coletiva que a gente vive. Muitas vezes a gente está cego, não consegue identificar. Então, converse consigo próprio. Poxa vida, né? Faz tanto tempo que eu não faço uma caminhada, uma atividade física. Procure uma atividade física. Algo que dê prazer para a pessoa. Algo que dê prazer. Né? Às vezes a pessoa fala assim, poxa, mas você tem que fazer academia. Ok, eu entendo que a academia, ela traz estudos, evidências científicas da importância, mas não é todo mundo que se identifica. Pode fazer uma outra atividade física. Se você gosta de uma caminhada, se você gosta de correr, se você gosta de um pilates, se você gosta de meditação, faça. A vida, ela não é só o trabalho. Às vezes a gente precisa trabalhar muito para pagar as contas, né, para se sustentar. Mas e aí, até quando? Será que a gente está aqui por acaso? Né? Será que a gente está aqui só para trabalhar? Então eu acho que olhar para si primeiramente, se questionar, identificar os seus pensamentos, sentimentos, fazer uma atividade física, alimentação. Né? Acho que nós não falamos dos nutricionistas da Santa Casa. Exatamente, eu estava esquecendo dos nutricionistas, ainda bem que você lembrou. Um abraço para todos lá do hospital, né, da equipe multidisciplinar, os nutricionistas também. São maravilhosos. Então a alimentação saudável, ela ajuda bastante também. A espiritualidade não tem a ver com religião. Então eu conheço pessoas que são ateus, por exemplo, mas que são muito espirituais. Maravilha, ó, o Henrique passou o celular aqui para a gente interagir ao vivo aqui com o pessoal. Ó. Deixa eu pegar aqui, eu agradeci, ó, a Edna Prechado, sou muito grata à Santa Casa de Marília, operei meu coração com vocês e fui muito bem tratada. Logo depois tive depressão por medo do futuro e a psicóloga me ajudou muito. Acontece muito isso, Marcos? Sem dúvida. É um impacto muito grande a pessoa que está no hospital. Imagine, você está fora da tua casa, você tem que passar por procedimentos, você entra em contato com a morte. Então isso é algo que de fato... E ela até complementou, infelizmente as pessoas não conseguem entender uma dor que não se vê a ferida. Olha que forte isso, né? Por isso também que o Janeiro Branco ele vem para alertar a população o quanto que é importante falar sobre isso, né? Que não é frescura. Vou aproveitar, vou emendar uma pergunta aqui. Vamos lá. Por que ainda existe tanto tabu em falar de saúde mental, Marcos? Sabe, Roberto, a saúde mental ela não é palpável. Se você está com algum problema no coração, você vai fazer um exame e vai sair um exame de imagem. Está lá na imagem que você tem. Se você tem um transtorno de ansiedade, uma depressão, não está numa imagem. Então nós vivemos numa sociedade assim que nós somos muito materialistas, concreto. Tudo que é simbólico, que é extremamente importante, o simbolismo também, é o que traz vida para a nossa vida, né?
Então as pessoas elas ficam mais focadas nesse concreto. Então, como não é nada algo palpável, eu acho que as pessoas elas têm essa dúvida. Entendi. Então, hoje eu vejo que há uma melhora sobre esse estigma, mas ainda a gente escuta, né? Vai carpir um quintal, vai lavar uma louça. Exatamente. Seria tão bom se isso resolvesse, né? Eu sempre brinco dessa forma, né? Mas a gente sabe que não é assim. Exatamente. E no caso do ambiente de trabalho, Marcos, como que o ambiente de trabalho pode influenciar aí na saúde mental? Isso é importante falar também, né? Com certeza, né? Pressões nós vamos ter, né? Não tem como, a gente vive com pressões, tem que cumprir metas. Mas, claro que a gestão e a liderança, se ela é uma gestão mais compassiva, ajudam nesse acolhimento. Mas como eu sou um ser humano único, integral, e eu trago questões de casa, eu preciso sempre olhar como que está a minha vida, né? Será que eu estou acelerando demais? Será que eu estou me cobrando demais? Exato. Eu acho que vem de dentro, não tem como escapar. Então você precisa olhar para dentro, identificar quem era. Vamos dar um exemplo, quem que era o Roberto antes, quem que é o Roberto hoje? O Roberto de antes estaria satisfeito com o Roberto de hoje? Na nova versão, na sua nova versão, todos nós temos, né, novas versões. Exato, então eu acho que isso é uma avaliação e serve como uma reflexão para vocês, né? Sim. E em relação à psicoterapia, queria que você falasse, né, a importância das sessões de terapia com os psicólogos, da psicoterapia em relação à recomendação também, né? Como que você sabe que sua saúde mental não está indo bem, que você precisa de ajuda de um profissional? Acho que é importante isso também, né, Marcos? A gente trazer isso para o pessoal nessa live da Santa Casa. Ter ansiedade, ter assim momentos mais nostálgicos de tristeza são importantes também. A ansiedade, voltando lá nos nossos primórdios, fez com que o homem da caverna saísse da caverna e descobrisse o mundo, né? A tristeza faz com que a gente reflita sobre os nossos padrões, sobre algumas questões da nossa vida. Mas quando isso gera uma patologia a ponto de te prejudicar no trabalho, prejudicar a sua concentração, prejudicar seu relacionamento, perder a energia, você vê que são sintomas também físicos. São. Aí é algo que você deve pensar, opa, não é uma simples ansiedade, uma simples depressão, é algo a mais. Eu não estou me reconhecendo. Quando isso acontece, passar com um psicólogo é primordial. Porque imagine só você ir num ambiente que você pode ser quem você é. Sem ser julgado. Cara, isso é maravilhoso. Com certeza. Será que a gente pode ser quem a gente é na sociedade? A gente tem que se esconder, às vezes, dentro de máscaras, né? Exato. Então, na terapia, você é você. Isso já é libertador. Então, você identificando que você não está bem consigo mesmo, que está a mais, que eu estou tendo sintomas, estou tendo insônia, estou tendo falta de apetite que eu não tinha antes, estou tendo cefaleias intensas onde eu faço exames e não detecta nada. Espera lá, o que será que meu corpo simbolicamente está querendo dizer para mim? Então, esse é um momento importante também de autoconhecimento para procurar, né, uma psicoterapia. Com certeza, Marcos. E é lógico que quando a pessoa está num momento complicado, né, com algum problema psicológico, precisando de ajuda de um profissional, sempre vem aquelas frases, como você já destacou, né? Ah, isso é frescura, vai carpir terreno. De que forma que os familiares, os colegas de trabalho, as pessoas que convivem com essas pessoas que estão com algum problema psicológico, eles podem ajudar? O que eles podem falar? O que a pessoa é importante ela ouvir nesses momentos? Escuta. Muitas vezes a escuta ela é muito mais saudável do que falas exageradas. Muitas vezes a pessoa que está sofrendo ela precisa de alguém que esteja ao seu lado. E eu sei que o familiar sente uma impotência muito grande. E o familiar também precisa saber até onde ele vai. É verdade. Então, a escuta, a presença, ou eu estou aqui, olha, eu tento imaginar o que você está passando. Tento imaginar, deve estar sendo muito difícil, mas eu estou aqui do seu lado. O que você precisar de mim, eu estou aqui. Gente, quem faz isso? Né? Então, a escuta, a presença, o não julgamento é primordial. Então, eu diria para você, escuta e principalmente não julgar. Com certeza, Marcos. Pedi até para Henrique aqui passar o celular para a gente dar uma olhada aqui e mandar um alô pro pessoal curtindo a live da Santa Casa de Marília, ao vivo no Instagram e também com transmissão do YouTube. Obrigado, Rick.
aqui o Alex Torres, Daniela Sanches acompanhando, né? O pessoal aqui ao vivo, a live da Santa Casa de Marília, e todos aí, né, que participando, 28 pessoas nesse momento, e a gente fica muito feliz aí de estar com todos aí, né, Rick? Né, nesse momento em que é primordial falarmos de saúde mental, de falarmos do Janeiro Branco, né? Então a gente, agora sim, mandar aqui o alô, tá no Luciana, Franciele Camila, Irani Fiel, a Edna Prechedo, acho que é Prechedo que fala mesmo, Prachedo, ou é Prexedo? Eu não sei a pronúncia correta, mas enfim, Edna, muito obrigado. Mandou perguntas pertinentes, né, Marcos? Sim. Muito legal. A Regina Samuel, a Bia Mello também, a Marisa Regina Stradioto, Vitória Domingues também, né? E a fala da Edna ali, o Henrique lembrando, infelizmente as pessoas não conseguem entender uma dor que não se vê a ferida. Né? Isso foi fortíssimo. Né? Muito obrigado aí para a Edna, né, e a todos que estão acompanhando esta live do Janeiro Branco. Marcos, suas considerações finais, né? Enfim, agradeço já de antemão, né, a sua participação, a gente passando o recado nas redes sociais da Santa Casa de Marília, em um tema tão importante que é a saúde mental, e a Santa Casa já há alguns anos encampa o Janeiro Branco, a conscientização, né, sobre a importância de se preocupar com a saúde mental, né, e o Núcleo de Psicologia Hospitalar, né, coordenado por você, que tem toda essa preocupação, tanto com o paciente, acompanhante, profissionais, né, e de uma maneira geral com a sociedade, é claro, né, Marcos? Com certeza. Muito obrigado, viu? Eu agradeço muito esse convite, estou muito feliz de estar aqui, é uma responsabilidade imensa. Eu até brinco que hoje eu estou ansioso, mas é uma cidade boa, aquela ansiedade de você querer falar, né, de trazer notícias legais, trazer informação, aprender também com vocês. Isso, com então, certeza. o que eu digo é, acreditem em vocês. Se o ser humano entender que ele não é aquilo que ele é julgado desde a infância, quantas frases não vêm? Você não pode, você não é capaz, você é fraco. Você não é isso. Se vocês entenderem que você não é isso que foi colocado em vocês, cara, a gente se desenvolve de uma forma muito diferente. Então, saúde mental não é frescura. Perceberem qualquer tipo de sintomas diferentes, busque ajuda. E olha, vamos falar, antes também de chegar ao sintoma, por que não de uma forma preventiva? Exatamente. Né? Cuidar da saúde mental, não precisa chegar num ponto, né, de estar numa situação mais complicada, né? Exato. Então, eu agradeço novamente, cuidem da saúde mental. O Janeiro é branco, considerado a saúde mental, mas ela deve ser trabalhada o ano todo de uma forma incansável, né? Não só no janeiro. Então, agradeço ao convite e a oportunidade. Muito obrigado. Marcos Aurélio Alves Filho, psicólogo, coordenador do Núcleo de Psicologia Hospitalar da Santa Casa de Marília. Nesta live, eu vou agradecendo o carinho da sua audiência, né? Você que nos acompanhou nesta live aqui pelas nossas redes sociais, em especial ao Eduardo Acápia, ao Henrique Santiago e ao pessoal da Creare Comunica, que estamos aqui hoje transmitindo esta live direto da Creare Comunica. Um abraço para o meu amigo Marcos Carneiro, hein? Muito obrigado a todos, um ótimo dia e um grande abraço. Tchau, pessoal, até a próxima.